Ficou de cabeça, o couro voltou na direção do jogador, que é Júnior. Júnior para a área, corta Rocha. Rocha de cabeça para o lado, a pelota vai para Edson. Delírio, loucura no Maracanã. Está acontecendo, volta contra a carga. Prepara-se agora o Botafogo. Mendonça bateu Júnior, atirou, é golaço! Marcelão Fogão na área, rapaziada. Vamos falar de Arthur Jorge. Vamos falar por que Arthur Jorge acertou ao colocar o time misto do Botafogo contra o Júnior Barranquilla. Muita gente, depois do jogo, depois do resultado, começaram a criticar o planejamento, a forma com que Arthur Jorge colocou a equipe do Botafogo para a partida em que empatou em 0-0 contra o time colombiano. O que aconteceu foi o seguinte: o Botafogo tem poucas opções, tinha poucas opções na partida. Arthur Jorge, no gol, ele fez ali uma coisa que na Europa se faz muito, que é colocar um goleiro para jogar as copas, as taças, e no brasileiro ou no campeonato português ou no campeonato espanhol coloca o goleiro titular. Aqui não tem esse costume de fazer, mas ele resolveu fazer ali, dar uma moral para o goleiro, que ele pode vir a precisar em alguma ocasião. E o Gatito Fernandes teve uma atuação tranquila, não teve quase nada, a não ser a cera que ele sempre faz. A cera que ele fez nesse jogo é o que ele faz constantemente, só que saltou aos olhos porque o Botafogo precisava de ganhar. E o Gatito, ele nessa partida, ele até demonstra uma evolução em relação àquele Gatito antes de Arthur Jorge, que é um Gatito mais adiantado, um Gatito que até no primeiro tempo teve um lance que ele teve uma bola em que ele se antecipa e chega com os pés e salva o Botafogo. Então o Gatito, nesse aspecto, ele até teve uma boa atuação e teve até uma evolução. Porém, é justificável essa substituição. Já na lateral direita não teve substituição, seguiu o Damian e o Matheus Ponte na reserva. Poderia poupar, jogador de 35 anos e tal. Ele preferiu jogar com o Damian. Já na defesa tinha o Alter, o zagueiro que muitos torcedores do Botafogo, aqui mesmo no canal e em vários outros canais, viviam dizendo que era o pior jogador, o pior zagueiro que passou pelo Botafogo. E agora o Alter foi poupado por estar com 2 cartões amarelos. E aí o pessoal da corneta entrou e começou a dizer que o Botafogo tinha que ter escalado o time titular, isso, aquilo, mas o Alter está aí justificado que deveria ser poupado. Entra o Barbosa e faz a dupla com o Bastos. Até aí tudo bem, tranquilo. Na lateral esquerda, o cuiabano não poderia jogar, então teria ido o Hugo. E o Hugo jogou, foi bem protegido ali até a expulsão do Diego Hernandes, até conseguiu se sair razoavelmente razoável, No meio de campo, o que aconteceu foi o seguinte: o Botafogo veio com o Gregory, no lugar do Danilo Barbosa, e o Tietê no lugar do Marlon Freitas. E aí eu te digo, o Danilo Barbosa foi poupado, acho que também tinha cartão, não tenho certeza, e o Marlon Freitas também foi poupado. Marlon Freitas é aquele da piscadinha, que muitos disseminaram o ódio contra o jogador, e
Agora, o Marlon Freitas é essencial à equipe, eu também acho, né? Porém, o Marlon é aquele, o piscadinha, que vocês mesmo, né, que estavam aí reclamando dele há um certo dia atrás. Aí vem o Romero, que teoricamente estaria no lugar do Eduardo, que está bichado, que está machucado, não pode jogar. E depois vem o garoto Yarley no lugar do Savarino, que também está poupado e não teria condições de jogo. E aí você vem com o Diego Hernandes no lugar do Luiz Henrique, que muita gente está mandando falar assim, ó, manda ele embora, o Botafogo não vale 100 milhões. Dá para entender a mentalidade dessa torcida, desses torcedores? Não todos, claro que não, a grande maioria não é assim, mas tem uma grande camada desses torcedores que é dessa maneira. A bipolaridade do torcedor botafoguense é uma coisa absurda. E, por último, o Tiquinho Soares, que ficou no banco, e muitos pediam a entrada do Tiquinho Soares de cara. Tiquinho Soares que está mais de um mês parado. Tiquinho Soares que teve uma contusão séria. E aí o Tiquinho Soares entra, vamos dizer que ele entrasse e não rendesse rigorosamente nada. Iriam chamar o Tiquinho de pipoqueiro, iriam chamar o Tiquinho de acabado, e de amarelão, e de isso, e de aquilo, e aquilo outro. Então, galera, o que acontece? Foi benéfico para o Botafogo? Eu vou passar para vocês agora a maratona de jogos que a CBF acabou de divulgar, né, nessa quarta-feira, a maratona de jogos que a CBF divulgou e que o Botafogo vai ter que jogar. Então, vocês imaginem se você não poupa esses jogadores nessas partidas, até porque o Botafogo já estava classificado, né? Mas os treinadores, os diretores de futebol, os donos de SAF do Botafogo, que são muitos, resolveram criticar a escalação do treinador. Vamos ver aqui as partidas que o Botafogo tem pela frente nos próximos dias. Então vamos ver aqui as partidas que o Botafogo terá pela frente. O Botafogo vai jogar no estádio Newton Santos no dia 19, às 19 horas, contra o Atlético Paranaense. Já no dia 22, 3 dias após, ele jogará contra o Criciúma no Heriberto Rios. E aí eu falo para vocês, 3 dias após, no dia 26, já 4 dias após, ele recebe o Bragantino. Ele viaja de lá para cá, recebe o Bragantino, tem poucos dias para se recuperar, 4 dias numa viagem para o sul do Brasil. No dia 29, 3 dias após, depois de retornar, jogar contra o Bragantino, ele joga contra o Vasco da Gama em São Januário. E depois, no dia 3, já será 4 dias após, ele vai a Cuiabá jogar contra o Cuiabá. Já no dia 7, 4 dias após, ele retorna ao Newton Santos e joga com o Atlético Mineiro. Essa aí é a maratona do Botafogo, e aquele partida de 3 em 3 dias praticamente, no máximo 4 de descanso. E a rapaziada está achando que tem que colocar os titulares para jogar quando você tinha pouquíssimas opções, tanto no banco de reserva quanto para jogar no time principal no jogo contra o Júnior Barranquilla. Sinceramente, eu não vi motivo para isso. Um time que arrancou com 0 pontos nas 2 primeiras rodadas da Libertadores, se classificou antecipadamente, com 1 rodada de antecedência, e a galera estava querendo o primeiro lugar a qualquer custo, como se fosse uma obrigação do Botafogo, depois de tudo que aconteceu, terminar em primeiro lugar. Resumo da ópera: o botafoguense tem que ter um pouco mais de bom senso ao analisar as coisas do Botafogo, prestar mais atenção nos jogadores que estão em condições e os que não estão em condições de jogar.
Não dá, um time que está com mais de meia dúzia de jogadores no departamento médico, você ficar exigindo que coloque os outros para acabar de quebrar todos eles e depois ficar reclamando quando não tiver time. É aquele mesmo caso do manda embora, manda embora. Ah, manda agora o Diego Hernandes embora, manda o Yarlen embora. Estavam cornetando o Yarlen também. Ah, porque não dá, porque não sei o que. Porra, cara, não espera o jogador nem jogar o jogo, a primeira partida do jogador. O torcedor do Botafogo tem que analisar mais com a razão do que com a emoção. Galera, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Venha participar das nossas lives diárias, todos os dias, 19 horas e 50 minutos. Galera, fui!